Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui a transmissão, mais uma transmissão da Caçuia Inteligência Agronômica. E hoje nós vamos falar sobre novas tecnologias para o agronegócio. Está dando um eco aí? Da Caçuia Inteligência Agronômica. E hoje nós um pouquinho de eco. Deixa eu tirar aqui. Está dando um eco aí? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, boa noite, estamos boa tarde ainda. Gostaria de agradecer imensamente a todos aí que estão nos ouvindo. Para nós da Caçuia Inteligência Agronômica é um grande prazer estar com vocês. Nós tivemos uma grande audiência no último webinar, eu não pude participar, participou o Rogério, participou o Luiz Eduardo, junto com o Fernando Murato. Muitas informações nós tivemos do mercado, né? Tanto para soja, milho e algodão, foi extremamente positivo. E hoje nós mudamos de viés, nós estamos voltando ao assunto técnico realmente, onde que a agricultura digital faz parte do nosso dia a dia. A agricultura digital hoje tem cada vez mais presente nas fazendas, tanto das pequenas quanto das médias e das grandes fazendas. E nós temos uma pessoa muito ilustre, um engenheiro agrônomo, que é especializado nessa área digital, de agricultura digital. Maurício está conosco, ele vai, logicamente, se apresentar. E, antes de mais nada, eu gostaria que o Rogério, meu velho amigo, companheiro de jornada aqui, Rogério. Boa noite, Rogério. Boa noite, Caçuia. Boa noite a todos aí, que mais uma vez estão nos prestigiando aí. A gente já tem bastante gente nos assistindo aí. Como o Caçuia falou, meu nome é Rogério Inoue, sou consultor, engenheiro agrônomo, consultor e diretor técnico aí da Caçuia Inteligência Agronômica. E estamos aí para mais um webinar aí com assunto de jovens, né, Caçuia? Basicamente, né? Qualquer coisa que você bota a mão hoje tem um viés de tecnologia, né? A gente vai pegar uma planta, tem muita tecnologia naquilo, né? Então, resolvemos, né, trazer uma pessoa que é linkada nesse mundo aí, que é o Maurício, né? A gente já se conhece há algum tempo, nos conhecemos em Cuiabá, no evento lá, onde ele falou justamente sobre isso aí, agricultura 4.0, né? E, Caçuia, você também tem um pezinho lá na tecnologia, né, com a Ciclo, né? Então, é bem pertinente aí a gente abordar esse assunto, né, fazer um webinar disso aí, né? Obrigado aí, Rogério. Muito legal aí a introdução que você fez aí. E, Maurício, gostaria de cumprimentá-lo, agradecer pela presença sua aqui conosco. Para nós é uma grande honra tê-lo conosco. Maurício, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público aí, ouvinte aí. Perfeito. Obrigado, Caçuia, obrigado, time, pelo convite. Então, eu sou engenheiro agrônomo, sou de São Paulo, mas já morei na Bahia aí 3 anos e meio, no Eduardo, né? Atualmente moro aqui no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, já estou aqui há 7 anos e eu sou consultor em agricultura digital. Então, eu ensino grupos aqui da região a trabalhar com tecnologia e formar sua própria unidade de tecnologia. Então, até acho que ao decorrer da apresentação, eu queria mostrar como fazer isso, como começar e como que a gente vem trabalhando aqui no Mato Grosso. Então, eu atendo clientes aqui em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Novo Biratã, Sinop e até no sul também, lá em Rondonópolis. E também um dos clientes que eu tenho é o AgriHub, que é uma iniciativa da FAMAC, do Senar, para levar a tecnologia para o produtor, criar uma ponte entre as tecnologias, as empresas, né? Eu acho que o intuito hoje é mostrar um pouco da agricultura digital, do que está gratuito, do que está ocorrendo, do que vem para o futuro, até uma perspectiva também interessante, e responder aí as dúvidas, interagindo. Eu acho que o meu trabalho também é democratizar a informação e levar a mesma aí de uma maneira bem fácil e prática nesse sentido. Eu acho que eu vou postar minha apresentação, né? Isso, né? Só, Josi e Rogério, eu queria que vocês pudessem coordenar as perguntas depois aí.
eu estou sem acesso às perguntas aqui, tá bom? Certo, pode deixar, eu também dou uma olhada, uma acompanhada aqui, Caçuí. Obrigado. Maurício, a hora que você quiser, vamos começar a apresentação, então. Apresenta a Josi também, né? Vamos lá. Estou só esperando. Obrigado. Pessoal, desculpe a minha gafe aí. Josi Prado. Josi Prado é engenheira agrônoma. Ela tem uma empresa, ela vai se apresentar também. E é engenheira agrônoma, trabalhou em fazendas, num grupo Ademar Marçal. Ela trabalhou em área de multinacional. E hoje ela tem uma empresa ligada a essa área digital. Eu gostaria depois de você se apresentar. E a Josi também faz parte da nossa equipe, toda a coordenação, essa parte de marketing, ela está também junto com a nossa agência, que é a B300, ela está nos suportando para que a gente possa melhorar a qualidade para vocês. Inclusive, a Josi foi uma das grandes responsáveis essa semana, depois você pode falar um pouquinho, né, Josi, sobre a Semana do Mestre Manejo, que tem sido um número de visualizações muito grande, graças a Deus, muito obrigado aí, pessoal. E, Josi, se apresente, por favor, para depois nós começarmos com o Maurício. Tá certo, obrigada, Caçuia. Bom, como você falou aí, eu sou engenheira agrônoma também, formada há mais ou menos 10 anos, estou no mesmo período aqui na região, né? Me formei e já vim para cá. Tive o prazer de trabalhar com o Maurício, foi meu primeiro gerente lá na fazenda, meu primeiro gerente depois de formado, então muito do que eu sei assim hoje de tecnologia foi ele que me despertou para essa área, né? Então agradeço, Maurício, a gente está sempre em contato por ter me despertado essa veia aí que até hoje estou aí trabalhando com isso, né? Então estou hoje à frente da Agro Insight, como você disse, parceira aí da Caçuia, né? E a gente está em plena semana Mestres do Manejo, está rolando aí até sexta-feira, amanhã vai sair o último vídeo, e a gente fica ao ar depois disponível para o pessoal acompanhar até domingo, e aí a gente encerra, e aí o Luiz Eduardo vai falar sobre a oportunidade da semana que vem, amanhã, para quem estiver acompanhando. Então, tá, assim, participação excelente, assim, a gente não divulgou quase nada e realmente surpreendeu, assim, a participação do pessoal. E, Josi, como é que o pessoal faz para entra no site para olhar o Mestre Manejo? Quem não está inscrito ainda pode entrar lá em www.mestresdomanejo.com.br, se inscrever, e aí a partir daí recebe por e-mail os links de transmissão dos vídeos. Joia. Certo? Maurício. Obrigada. Opa. Josi, eu não estou conseguindo compartilhar aqui, eu não estou habilitado como host aqui. Não sei se tem que me habilitar. Josi, você compartilha, eu não estou tendo acesso, compartilha ele como co-anfitrião ou anfitrião, daí ele compartilha a tela, tá? Ah, certo, peraí. Você põe lá em participante, você vai ver isso aí. Tornar anfitrião. Tornar anfitrião? Ah, eu posso tornar ele aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Você consegue daí, Josi? Não, porque acho que quando você entrou, alterou a administração do... Será que uma... E agora? Peraí, como é que eu faço aqui agora? Só um pouquinho. Participantes. Hoje nós estamos sem o nosso Igor aqui, que nos ajuda bastante aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal, desculpe de novo a nossa falha aqui, mas... Adicionar mais perfil. Rogério. Você vai ali em participantes. Me ajuda aqui, Rogério. Hoje aqui o Igor está me fazendo falta. Não me falta. pede nada que eu não sei mexer. Participantes, só aqui, ó. Eu já estou em participantes. Se vocês quiserem que eu vou falando também quando vocês têm pergunta, vocês que mandam. Vê se apareceu agora, Maurício. Ó, eu coloquei aqui vários participantes podem compartilhar. Agora foi. Foi. Pronto. Então, ele estava aberto aqui já. Aí sim, estão vendo minha tela aí? Estamos vendo. Então, vamos lá. Então, pessoal, beleza, deixa eu habilitar aqui rapidamente. Excelente. Opa, alternar também. Opa, só para habilitar. Agora.
Pessoal, então eu queria até já agradecer aí a participação, quero mostrar um pouco do que a gente faz, vou falar um pouco de agricultura digital nessa parte da apresentação, e também o pessoal tendo dúvidas aí vai mandando no chat que a gente vai interagindo. Acho que está bem, até conversando com o time aí, a gente está bem flexível em mostrar, em realmente tirar dúvida e levar informação de qualidade. Então, eu já me apresentei, né? A minha empresa chama-se Monagri, eu sou uma consultoria em agricultura digital. Eu atendo 5 grandes grupos aqui no Mato Grosso, totalizam 62 mil hectares. E eu também tenho como cliente o Senar, a Famato, e a gente também faz algumas palestras por aí. Então, meu trabalho é buscar o que tem sido usado em tecnologia em outros países para trazer para o Brasil e ver o que a gente pode utilizar. A gente tem um coworking aqui na BR-163, aqui em Lucas do Rio Verde. Então, aqui a gente incuba algumas empresas também, pequenas startups, ou empresas que usam espaço para trabalhar. Então, esse é o nosso trabalho e por aí vai. Bom, eu queria até inicialmente explicar um pouco do conceito da agricultura digital e no que tange, o que é isso, né? O que é agricultura digital, agricultura 4.0, para que ela serve, né? E por aí vai. Então, eu enxergo que muito hoje muito desse conceito é você tornar os processos digitalizados. Então, você coletar dados das máquinas, arquivar esses dados, analisar e compartilhar. Então, acho que esse conceito da agricultura digital, da agricultura 4.0, passa um pouco nessa questão de tornar isso mais digital, tornar isso mais prático, esse trabalho com os dados. E eu vou querer falar até um pouco de como coletar, como arquivar, como analisar e como compartilhar. Então, esse é até hoje que é o objetivo da nossa conversa de hoje. E eu gosto muito desse slide, porque a gente está numa transição muito interessante aqui dessa agricultura 4.0, e já tem até aqui quem já normatizou, colocou a agricultura 5.0, né? Eu peguei isso aqui do site da Agronal. Então, hoje a gente vem trabalhando com imagens de satélite, com a questão do IoT, agricultura de precisão, Big Data, informações geoespacial, dados climatológicos, análise de solo, sementes modificadas. Só que eu acho que cada vez mais a gente vai ter inteligência nesses sistemas, usando mais estatística, aprendizado de máquinas, métodos autocalibrados, dado em tempo real. Então, a gente está evoluindo muito rápido nisso. E tem muita coisa aí, o agricultor fica perdido, mas eu acredito que talvez o meu trabalho é desmistificar isso e tornar, talvez, esse conceito mais prático para o agricultor. E pensando nisso, eu queria contar uma história e como que era feita há 10 anos atrás a retirada de dados. Eu sou do time, eu também trabalhei na Fazenda São Francisco, aí formou muita gente pela Bahia, pelo Mato Grosso, onde o Sodemar Marçal sempre foi um agricultor que sempre pensou à frente do tempo dele, de cada vez mais tirar os dados das máquinas. Nosso time ali, eu, a Josi, a gente tirava esses dados das máquinas no passado, com pendrives aqui, né? Então, você tinha vários pendrives que você coletava os dados das máquinas e abria ali os mapas de pulverização, mapas de plantio, mapas de colheita, e ensinava essas pessoas. E é interessante você ver que há 10 anos atrás, a gente já poderia fazer isso. Na verdade, essas máquinas já geram dados há mais de 20 anos. Só que, ao meu ver, nesses últimos 5 anos, que essa curva está crescendo rapidamente. Então, eu acho que esse dado sempre esteve na cabine das máquinas e agora que ele pode ser usado para formar um banco de dados, para tomar melhores decisões. Então, é isso que eu acho bem, bem interessante. E naquele tempo também, a agricultura de precisão era feita dessa maneira, ainda é feita dessa maneira em muitos casos, onde você tem um amostrador de solo, um Juno ali, um coletor, você coleta os pontos, faz os mapas com diversos softwares que tem no mercado hoje, FarmWorks, SMS, SS Toolbox, tem muita coisa boa e útil, e aí você pode criar as suas prescrições, que são suas taxas variáveis, de sólidos, líquidos, sementes e por aí vai, o seu Hércules e por aí vai. Então, assim, eu acho bacana que ainda tem muito agricultor que não faz isso, por incrível que pareça, tem grupos aí hoje que ainda faz 1 ponto por lote, que não usa toda essa informação que ele poderia gerar para fazer uma adubação melhor. E eu falo isso porque eu moro aqui no Mato Grosso e visito algumas propriedades que realmente ainda estão evoluindo nisso. Mas como eu falava, lá na Bahia, lá em Riachão das Neves, aí, a propriedade Solimar, já 10 anos atrás já tinha esse histórico. E ao meu ver, na época que eu morava aí, eu sempre achava que todo produtor era como o Sodemar Marçal na época.
Só que eu vi que tem muito produtor que não está meio parado na tecnologia, mas as novas gerações estão vindo fazer um trabalho mais interessante, então eu acho que estamos na evolução desse conceito da agricultura digital. E eu gosto muito de falar, basicamente, assim, todos os meus trabalhos, tanto ali até mesmo na Fazenda São Francisco, como nos clientes que eu tenho hoje, começaram com essa informação, que são os mapas de pulverização. Parece uma coisa meio simples, assim, né? Que hoje todo mundo fala, mas isso está lá no... Eu consigo tirar, sim, você consegue tirar. Mas tem muita gente que não tinha esse dado, e esse dado é de extrema importância para o produtor realmente mensurar tanto o volume de cauda, que está caindo ali nos seus pulverizadores, como a velocidade. Então, esse aqui foi um dos mapas de um cliente que eu tirei. Logo no começo do trabalho que a gente começou, ele ficou impressionadíssimo, porque ele tinha a taxa ideal era 63,5 litros e 53% estava fora da dosagem recomendada. Então, quando você faz essa conta para a área total, o quanto você não está jogando de produto da maneira correta, a questão de deriva, e tem outros pontos que a gente pode discutir sobre isso, é impactante. E hoje, você tem várias ferramentas que tiram esse dado das máquinas. Vou falar, tem o Operation Center, para quem é agricultor com máquinas John Deere, você tem o Field View, que é um extrator Redcam que tira esses dados das máquinas, você tem Solifitec, que também tira essa informação, você tem Farmer's Edge, que também tem uma solução que pode tirar, você tem Agritel. Então, hoje, é muito bom o agricultor ter várias opções para poder tirar os seus mapas de pulverização. E isso tem um valor muito grande. Então, toda palestra que eu faço, o evento, eu gosto de encorajar o agricultor a tirar esse mapa, seja pequeno ou médio ou grande, porque até mesmo alguns produtos você não está vendo que está aplicando, beleza. Mas a gente viu grandes variações de cauda em máquinas novas por alguns ajustes que deveriam ser feitos. Então, eu acho que vale muito a pena você começar naquele pilar que eu falei. O primeiro passo da agricultura digital é você coletar os dados. Então, estou começando aqui com pulverização e quero dar sequência nessa história. Depois disso, eu acho que um outro ponto muito importante é você tirar os mapas de plantio. Então, eu trabalhei durante a minha carreira, eu trabalhei na Monsanto também, na Precision Plant, que é uma empresa que faz equipamentos para plantadeira, para semeadora, e um dos trabalhos que a gente fazia lá era tirar esses mapas e mostrar para o agricultor qual que foi o hectare plantado, qual que foi a população média que teve naquele campo, a velocidade de plantio, de semeadura, extremamente importante. Então, eu acredito que para grandes grupos hoje isso faz total diferença, monitorar e mapear esse ponto. Não é nada muito inovador que eu estou mostrando, mas eu acho que você começa com o básico e depois você vai evoluindo para outros pontos. Então, aqui está um exemplo do meu agricultor, um dos grupos que eu atendo, que a gente tira esses mapas há 4 anos. Então, o plantio melhorou muito pela questão da gente controlar bem a velocidade, da gente controlar bem o operacional. Então, isso é extremamente importante também no começo da digitalização. Continuando... Maurício, opa, pode falar. Volta o slide anterior, por favor. Agora. Então, só para a gente começar, já mostrar para o nosso pessoal, e uma coisa muito importante, nós estamos tendo audiência, está aumentando nossa audiência aqui agora, quando você mostra aqui, hoje, uma grande dúvida que eu acho que o pessoal tem, nós estamos com vários estados aqui nos acompanhando, não só a Bahia e Mato Grosso, tem Balsas, Goiás, vários estados nos acompanhando aqui. E uma grande dúvida é assim, você está mostrando aqui, o cara precisa ter internet para tudo isso aqui, para fazer pelo menos um 3G, um 4G, como é que ele faz esse acompanhamento aqui? Eu tive uma reunião agora, hoje aqui, sobre o Field View, logicamente, mas eu acho que essa dúvida é muito recorrente nisso aí, viu, Maurício? Perfeito, vamos lá. Nesse caso, a internet, qual que seria o benefício para você? É você ter esse dado em tempo real. Faz sentido ter em tempo real? Com certeza. Hoje, alguns grupos que eu atendo ainda não têm não tem internet, então assim, ele plantou, no final do dia, o iPad ou o Field View Sync passa lá, é sincronizado o dado, e no final da noite você tem o dado. Só que eu acredito muito mais que esse tipo de informação ela tem uma validade muito grande para você educar o pessoal que eles estão sendo monitorados, para não correr e por aí vai. Então, acho que vem numa primeira base educacional,
E depois, eu acredito que, não necessariamente falei, a internet não é necessária para começar a tirar esses dados. Ela vai se tornar isso mais instantâneo. E aproveitando nesse gancho, Caçuia, só para passar um ponto para você, o que está sendo praticado aqui no Mato Grosso? Muito agricultor está colocando internet na fazenda de uma maneira mais barata. Como assim? Eu quero até fazer um gancho com o Conectar Agro depois. A internet que chega na fazenda, você coloca como se fosse uma torre de 60 metros, um roteador grande, que vai chegar ali a 5 quilômetros, num custo médio de 30 mil reais ali de instalação, tem outros pontos que você vai colocar, e aí você tem um Wi-Fizão na fazenda. Então, esse dado, ele passa para a sua central. Então, tem muito agricultor hoje resolvendo esse problema de conectividade da sua maneira. Então, isso é muito legal. Existem outras iniciativas como o Conectar Agro, lá que envolve a TIM, que envolve a Nokia, que envolve a CNH, outras empresas que tem um valor mais alto, está sendo muito mais usado no interior de São Paulo, no Goiás, em outros lugares, mas também vai levar essa internet para o agricultor, mas o modelo em cooperativismo. Então, assim, aqui ainda no Mato Grosso, eu acompanhei alguns trabalhos, era um valor mais ou menos de 400 a 500 mil reais, com raio de 20 quilômetros, para você ter essa internet mais a manutenção. Então, assim, está sendo conversado com as associações para isso acontecer, nesse primeiro momento. Mas, assim, voltando, dos dois pontos, você tirar o dado, não precisa realmente da internet. Perfeito, Maurício. Só para complementar aqui, o pessoal aqui mostrando aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, tem muita... O Brasil todo está nos acompanhando. E, Maurício, aqui eu já consigo fazer nesse programa, por exemplo, uma taxa variável, vamos falar assim, lógico, aqui é um pivô pequeno, mas quando você tem um talhão maior, eu tenho uma variação de argila. Eu já consigo, nessa fase aqui, já trabalhar com variação, taxa variável? Já. O bacana é que eu acho muito bacana o que está acontecendo na agricultura digital hoje plataformas como essa, FieldView, a Grânula, que está vindo por aí, a TerraVion, permite você criar sua própria prescrição. Então, você pode usar um mapa como esse e desenhar quanto você quer de sólido ou sementes em cada parte. Eu gosto muito disso, porque isso estava muito na mão só do prestador de serviço, do cara que fazia a sua agricultura de precisão. E hoje, essas empresas multinacionais estão vendo que ela tem que dar o poder para o próprio agricultor tomar essa decisão. Então, assim, hoje, os grupos que eu atendo já fazem a taxa variável, mas do jeito que eles querem. Então, pensando naquele cenário, onde é mais arenoso, eu ponho mais sementes, e onde é mais argiloso, eu ponho menos sementes. E muito está nessa linha, pensando nesse cenário. Uns já estão pensando também na adubação, tem aquela de suplementação e tem uma de pensando em potenciar, vamos supor, tem uns pensando em equalizar os lotes e outros fornecer mais nutrientes onde responde mais. Eu sou mais a favor dessa segunda onda, de você adubar onde pode realmente pode ter um potencial mais alto. Mas eu acho que é muito bacana que essas plataformas hoje estão indo para essa linha. E quem não estiver nessa linha do agricultor criar sua própria prescrição, eu acho que não é um caminho tão interessante. Assim, eu acho que ele vai perder para os outros players que empoderam isso para ele, sabe? Beleza? Bom, continuando, deixa eu passar aqui. Opa, volta aqui, desculpa. Eu queria falar de mapa de colheita, que eu acredito que é o primeiro passo de um projeto de agricultura de precisão. Esse aqui é um mapa da semana passada, até, de um grupo que a gente atende aqui. Não, na verdade, não, desculpa, é dessa semana. De um grupo que a gente atende aqui em Lucas. E eu acho legal ver que o sistema John Deere Operation Center melhorou muito nos últimos anos. E aqui você consegue gerar bons mapas para você pensar em diferentes manejos e por aí vai. O melhor dos mundos é quando você pega um mapa homogêneo, que você vê que ele tem uma certa homogeneidade, assim, né? Então você vê... quando eu vejo um mapa muito bonito, eu acho bacana, porque realmente ele está chegando num nível de homogeneidade e agora começam outros trabalhos. Mas a gente vai conseguir ver as variabilidades e até então manejar esse campo de uma maneira diferente. É bacana ver que eu gosto de falar um pouco de... Eu não ganho nada da Climate, mas assim, eu gosto de falar um pouco bem da Climate. Eu não gosto de falar bem da Climate, eu sou fã, porque a Climate foi quem proporcionou para a grande massa tirar os dados de uma maneira democrática.
Porque até então, eu mostrei no início lá, tinha um time de tecnologia que a gente tinha que ir lá, pôr o pendrive, levar o software, abrir. E hoje não, você tem um extrator RedCam que tira esse dado, passa para um Bluetooth, para um iPad, isso é disponível. Ficou mais fácil. E eu mesmo fiz muito treinamento de calibração de colheitadeira nos últimos tempos para Climate, para várias empresas, porque mostrando que você tem que ter uma máquina bem regulada para começar a tirar esses dados, para começar a trabalhar isso de uma maneira bem correta. Então, assim, há muito dado sendo gerado, mas ainda pouco sendo utilizado. E falando um pouco de valor, hoje esse dado tem um valor para a indústria, para o produtor, só que ele não é utilizado. Então, nos Estados Unidos, o agricultor já até vende o dado dele. É um outro mundo, outro negócio que tem lá. Então, eu acredito que ainda a gente vai passar por um processo de maturação, de mais gente tirando isso, fazendo isso, mais pessoas no campo. As empresas de agricultura de precisão estão se especializando em trabalhar mais com isso também. Não só fazer aquela questão da coleta de solo, basicão. Então, assim, é legal ver que o setor em si está evoluindo de uma maneira muito legal para a variabilidade. Pode falar. Maurício, é muito legal isso que você está mostrando, e a gente tem, dentro da Caçu Inteligência Agronômica, nós temos um programa chamado Equilíbrio. E eu gostaria que você explicasse, a gente faz isso, a interpolação do mapa de colheita aqui com a interpolação, por exemplo, com análise de solo, né? A gente pode criar várias camadas aí e identificar esse tipo de coisa, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso público aqui como é que funciona isso aí, Maurício. Perfeito. Esse trabalho, a gente pode fazer, hoje a gente estava fazendo um trabalho de pegar os mapas de colheita e aí, muito parecido com o que você está fazendo aí, mas e a gente olhar os mapas de fertilidade e pensar no que foi colhido, no que foi exportado da cultura e fazer uma adubação pensando essa extração, essa suplementação. Atualmente, existem softwares que fazem isso até de uma maneira mais inteligente, que era tão projeto. Quando eu até contar uma história, eu trabalhei na Monsanto em 2013, um projeto chamado IFS, que a Monsanto tinha interesse em não só vender a semente de milho, mas dar uma recomendação de semeadura para o agricultor. Então a gente coletava dados para isso. E o intuito eles pegavam todas essas massas de dados que a gente coletava aqui do Mato Grosso, de outros lugares, para dar uma prescrição. Só que eles usavam um sistema mais inteligente, né? Hoje, como eu também trabalho isso mais cliente a cliente, cada cliente meu está num nível de maturidade tecnológica, é uma coisa que a gente faz pontual. Mas é muito parecido com o que você faz aí nesse caso de pegar esse dado, mais dados de fertilidade e gerar uma outra recomendação nesse caso. Basicamente é isso, assim, sabe? Bem semelhante. E levando os atributos em consideração, os atributos de cada região. Pode falar, aí. Ô Maurício, faz um tempinho que eu não trabalho diretamente com isso aí, falando da parte de operacional, né? Como é que está aquela questão daquele trabalho que a gente tinha de sincronizar as máquinas, de estar toda hora tendo que calibrar, né, para sincronizar? Como é que evoluiu isso daí? Está mais fácil o operacional dessa calibragem? E também de trabalhar os dados depois, de ser muito pesado e tal? Eu vou te falar que melhorou muito. Nos últimos anos, aí, as máquinas da série STS, que evoluíram para a série S, ficaram muito melhores de calibrar, o sensor varia muito menos. A própria Precision Plant que eu trabalhei tem um sensor de produtividade bom também, que é muito usado nos Estados Unidos, mas não aqui, mas melhorou. Então, as máquinas elas estão melhores para calibrar. Eu vejo que tem muito mais conteúdo disponível, até se você colocar calibração da STS. Tem um vídeo da Pioneer no YouTube com muito view, ficou mais fácil de você também... quem não sabia fazer nada, aderir esse dado. O grande desafio para a gente aqui continua o seguinte: a gente consegue gerar muitos bons mapas para milho e para algodão. Para soja é complicado. Por que é complicado? Porque a gente faz a calibração das máquinas e tudo mais, mas entra todas as máquinas juntas. Às vezes, um momento da colheita de soja aqui para a gente no Mato Grosso, plantio da safrinha, é um momento que o agricultor está... O agricultor, todo mundo está mais tenso, quer colheita, chovendo, aquela loucura. Então, gerar mapas de soja é um pouco mais desafiador para a gente. Como eu falei, o milho é mais tranquilo operacionalmente. Mas, assim, falando na parte prática, é recomendado ali a cada 10 dias. Geralmente o pessoal da fábrica recomenda quando você muda de híbrido, mas é mais complicado você fazer uma calibração. Então, tendo o caminhão disponível, você pode ir lá fazer a calibração da máquina com uma recorrência mais frequente. E um jeito muito legal que hoje as plataformas estão deixando a gente trabalhar os dados é você fazer a pós-calibração. Então, você é um agricultor que colhe com 2 máquinas, beleza.
Então, você colheu 120 sacos de milho num hectare e marcou 130. Você pode diminuir ali 10%, 9% e fazer o seu ajuste. Mas eu vejo o grande valor do mapa é mais encontrar variabilidade do que, tá batendo 100% ali. Mas é uma coisa que está na minha cabeça, assim, a gente pós-calibra muito o mapa também aqui, sabe? Então, trabalhar, ver o quanto fechou na balança e por aí vai. Basicamente, isso daí. E outras marcas também, como Case, New Holland, Massa, evoluíram muito e melhoraram muito, né? Mas ainda falta muita gente no campo, até o próprio concessionário, poder ajudar mais nisso, entender mais disso. Isso está delongando muitos anos que eu mexo com isso daí e ainda não evoluiu muito, sabe? Então, acho que é um dos trabalhos que a gente vem fazendo, mas ainda vai crescer muito daqui para frente. Maurício, pode falar. Posso te fazer um questionamento? O quão longe a gente está das máquinas se conversarem, por exemplo, dentro de uma mesma plataforma? Perfeito. Pertíssimo, viu, Rogério? Eu vou te falar que hoje as máquinas novas da John Deere, com monitor geração 4, como o sistema lá da Precision Plant já tinha, você tem uma máquina vendo a outra. A partir do momento que você tem conectividade, aqui tem um exemplo de um grupo aqui perto do escritório, que o Esmanioto, eu acho que o Ferrari já tem isso daí também, que são grupos grandes aqui, que tem máquinas com modelos mais novos, algumas que já estão, uma consegue enxergar a outra. Então, lá nos Estados Unidos era muito frequente você ter os monitores iguais, ter a internet e você consegue ver onde ele plantou. Então, você realmente, o corte de seção funciona melhor, esses atributos da tecnologia vão funcionar melhor. Mas máquinas a partir da geração 4, tá tranquilo. É só o agricultor ter a conectividade na fazenda que isso vai acontecer assim também. E os tratores autônomos também hoje poderiam já estar sendo utilizados, mas a gente tem uma questão ainda precisa de algumas pessoas para poder manejar e um pouco da legislação que tem que mudar para isso também. Então, realmente tem esses pontos aí de evolução do sistema, mas funciona. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu queria falar um pouco também de outro. Primeiro passo, como eu falei para vocês, seriam coletar aqueles mapas de plantio, pulverização e colheita. Eu acho que é um primeiro pilar. O segundo pilar que eu acho que é interessante é começar a olhar a lavoura por outras perspectivas. Então, eu queria mostrar 2 cenários. Um é usando imagens de satélite. Então, eu venho utilizando há algum tempo imagens da Granular. A Granular é uma empresa da Corteva e ela fornece essas imagens aí também para o agricultor com uma periodicidade grande. Ela tem algumas parcerias com empresas internacionais que vão fornecer ali como se fosse um streaming, que você tem imagens. Ela tem uma parceria com a Planet, então você tem imagens aí com uma frequência mais alta. E aqui você consegue começar a encontrar variabilidade. O NDVI mostra para você que tem algo diferente na lavoura, mas você vai ter que ir lá e realmente encontrar isso. O que eu estou enxergando é que plataformas como essa vão evoluir para produtos para esse tipo de produtos vinculados com a questão de criar prescrições de nitrogênio, criar prescrições de regulador de crescimento, um pouco nessa linha. Então, eu acredito que hoje existem outras plataformas que fornecem também serviços semelhantes, mas, assim, eu vejo que é algo que o agricultor está entendendo que tem valor e ele está começando a olhar mais, a enxergar, e ele começar a lembrar de uma mancha que tinha há 10 anos atrás, que era um calcário, que era um nematóide. Acho que a imagem de satélite mostra isso. Aí tem vários exemplos aí para esse cenário, mas eu queria pontuar que, independente da plataforma, o agricultor tem que usar mais, tem que trabalhar com esse tipo de informação também, mas é um pouco também parte do nosso trabalho como consultor, pegar e mostrar, ensinar, para gerar esse tipo de informação para esse agricultor. Beleza? Maurício, eu queria que você detalhasse para mim e para muita gente que tem dúvida sobre isso, né? O que quer dizer, qual que é o significado de uma imagem NDVI, né? Porque a gente tem, hoje, boa parte das plataformas aí que existem, eles te mostram a imagem de NDVI, né? Só que, assim, muita gente não entende o que é um NDVI, para que funciona, que correlação que pode ter, né? Então, é bacana você explicar o que é o NDVI, desmistificar isso aí para a gente, né? Perfeito. Eu gosto de explicar isso de uma maneira muito mais prática, que ele é um NDVI, sim, se ele varia de -1 a +1.
Então, assim, ele vai estar mostrando onde a lavoura vai estar mais viçosa, onde tem mais massa e onde tem menos massa. Então, basicamente, ele vai te mostrar uma diferença na lavoura. E ela pode ser causada por N motivos. Pode ser a questão do material que tem um porte mais alto, um lugar com que aplicou mais nitrogênio, uma mancha de nematóide, e por aí vai. O que eu enxergo como um grande valor que a gente vem utilizando é o seguinte ponto, que assim, a gente usou imagens de NDVI para fazer regulador de crescimento em algodão. A gente também usou da Terra Avion, também, que gera imagens com uma qualidade com um pixel mais alto. Mas assim, a gente vem usando isso para ver onde o algodão está mais viçoso, onde está menos viçoso, e aí você faz a regulagem do regulador nessa parte. Mas assim, em suma, Rogério, eu gosto de falar que eu enxergo que o NDVI é o primeiro pilar, que é esse, que, como eu falei, vai do menos 1 ao mais 1 com esse índice, e você vai conseguir ver essa diferença. Então, o agricultor, o consultor vai ter que pegar o carro, ir lá e encontrar por que aqui está, vamos dizer assim, esse índice de vegetação está mais alto do que o outro. E aí, fazer uma coleta segregada, ver qual o motivo da variabilidade. Ele te mostra o lugar para você encontrar uma variabilidade mais acentuada, basicamente isso. Maurício, outra coisa que eu queria que você detalhasse, pelo menos é o que eu enxergo de imagem de NDVI, né? Que existem épocas melhores de se coletar essas imagens, né? Não é assim, às vezes eu vou mostrar uma imagem para o produtor, ele fala, tira uma imagem lá porque para ver se tem uma imagem da lavoura, né? Aí eu tenho que falar para ele assim, não, eu tenho que esperar a lavoura ter uma massa mínima para poder detectar uma mancha, né? Porque senão você só vai ver terra lá, né? Explica essa questão aí. Isso é bacana porque, assim, aqui pra gente, no Mato Grosso, o maior desafio que a gente tem são imagens em final de dezembro, janeiro, fevereiro e março, praticamente. Então, tem muita nuvem, a gente não tem imagem. Isso é verdade. Então, assim, quando a gente tem esse cenário, a gente já vai para o cenário de drones e vans. Aí na Bahia, eu acredito que vai ter a questão de nuvens também, e às vezes por chover um pouco menos em alguns momentos, vai ter mais possibilidade de ter mais imagens. Para o milho e para o algodão, a gente tem muita imagem, a gente está bem suprido de imagens. Mas ainda ninguém tem a solução para essa questão das nuvens. Existem várias empresas trabalhando em algoritmos para melhorar, para criar um mosaico, onde tem algumas nuvens, mas ainda ninguém... Existem técnicas que atravessam nuvens, né? Mas ainda ninguém tem essa dinâmica. Mas, assim, hoje é interessante ver que, como eu falei, o agricultor vai poder ver só... É por isso que a gente tem várias bandas de satélite, mas, assim, ele vai ter uma limitação com nuvem. Infelizmente, a gente tem essa problemática ainda. Então, a gente vai estar limitado. É muito importante, às vezes, aqui para a gente, para o soja, às vezes, a gente ter uma imagem, mas a gente não vai ter, infelizmente. Aí a gente vai para o drone, vai para o Vant, que eu até quero mostrar para vocês também, nesse caso. Eu não sei eu acho que você deve ter a mesma dificuldade. Cara, em dezembro, janeiro, aqui é triste para tirar imagem de NDVI de satélite, né? Mas até para tirar imagem de drone é complicado, porque o teto está tão baixo, né, que você não consegue levantar o suficiente, né? E aí nuvem também, né? Atrapalha fica sombreada, a imagem não fica tão bonita, tão nítida. Mas a gente vem voando com drone, com Vant. A gente tem, como eu falei até avião, também uma outra solução. Então a gente tem bastante coisa que eu achava que, no futuro, a imagem de satélite substituía tudo. Não, ela é um complemento. Mas ainda tem outros pontos aí que vai ter que ser... Eu vou até continuando nesse racional. Eu sempre gosto de falar de drone e Vant, porque a gente começou um trabalho aqui há algum tempo com drones e Vants, e aí eu queria mostrar o que a gente tira de melhor disso. Então, eu comprei um drone alguns anos atrás e comecei a fazer esse tipo de foto, só bater umas fotos da lavoura. E aqui foi uma mancha, aqui foi aplicado errado adubação nitrogenada, teve um entupimento, teve falha na questão dos pratos ali, né? E aí o agricultor olha isso, você vê o tamanho do erro, né? Olha a lavoura toda manchada. Então o drone no começo era só para levantar, dar uma olhadinha e falar, putz, cara, erramos. E aí a gente evoluiu para a criação de ortomosaicos, que são essas fatonas de lavoura que você faz com o drone. Então aqui é um ortomosaico de uma soja voada a 100 metros, e aqui a gente vê várias falhas, né? E aí depois a gente voou a 60 metros, e a gente começou aqui a ver, falhas. E aí a gente viu, foi identificar o problema que aconteceu nesse campo.
foi um campo que colheu milho aí na cultura anterior, 150 sacos, faltou um pouco de pressão no carrinho da plantadeira, semente ficou para fora, envelopou e não nasceu semente. E a gente conseguiu também mensurar em softwares que tem hoje aí essa problemática. Então, aqui um exemplo, a gente consegue mensurar a exposição, eu diferencio pela cor, né? O que é verde e o que é aqui essa cor da palhada, nesse caso, né? Então, a gente começou a mensurar, isso trouxe muito valor, até para os grupos que eu atendo, que a gente começou, todos os grupos aqui tem drone, não só para dar uma olhada na lavoura como um todo, mas também para fazer esses ortomosaicos. Tem uma limitação do drone, né? Tem a bateria, tem tudo isso, mas esse é o primeiro pilar para você pensar no Vant e evoluindo. Isso aí. Tem que estar tá sem som, Caçueira. Tem que habilitar o volume. Isso. Desculpa. Eu estou achando fantástico isso aqui que você está mostrando, porque a gente, na prática, o produtor às vezes não vê e acontece demais isso. Hoje, qual que é a possibilidade do produtor saber, já existe aqui no Brasil algum Vant, drone ou até foto aérea ou de satélite que vai me estabelecer o stand, por exemplo, disso aqui, ou Maurício? Tem. Hoje tem uma plataforma Taranis, aquela plataforma israelense, que ela consegue contabilizar stand. Eles têm um produto chamado AI ao quadrado, que é um produto que é um avião que voa. Foi muito legal até contar essa história. Há 3 anos atrás eu fui para Israel com a Famato e a gente conheceu os donos dessa empresa e quando ele me mostrou, eu conheci o equipamento, que eles têm duas patentes. Uma é uma câmera que ela consegue dar um zoom na cultura, com a folha expandida, e a segunda é um algoritmo que calcula vê as lagartas, doenças e por aí vai. Então você consegue tanto contar stand com essa empresa Taranis, como às vezes culturas que você consegue ver até bote uma fotinha da lagarta em cima da folha ali que está. Eu enxergo empresas como essa como um complemento ao monitoramento de pragas. Vejo que o valor ainda eles têm parcerias com o BASF, estão no sistema de pontos aí também. O valor também talvez não é tão acessível para o agricultor ainda, pequeno, para o grande para culturas de alto valor agregado como o algodão, acho que faz todo sentido, mas ele é um complemento ao monitoramento de pragas. Então é bem interessante ver isso daí. Então é possível sim, Caçuia, contabilizar o stand hoje tem um relatório final. Basicamente é isso. Beleza? Bom, continuando aqui, eu queria até mostrar para o algodão uns voos que a gente fez, né? A gente voou aqui com drone. Aqui a gente também consegue ver as manchas, tomar decisão para aplicação de maturador. Então, como eu falei, um drone hoje ele custa ali a partir de um drone bom, pensando da DJI, acima de R$6.000 ali, 6 a 12, 15 mil reais. Você consegue ter um drone, fazer isso. Então, assim, não é tão impossível para o agricultor fazer isso. E hoje honestamente, tem bastante vídeo no YouTube explicando como usa e por aí vai. A gente fez bastante treinamento aqui no passado de drone, a gente ensinou muita gente. Então, eu acho que é bacana ter essa ferramenta aí também para, como eu falei, a gente está ainda falando de coletar dados da agricultura digital. Basicamente é isso. Queria falar de um outro ponto interessante que a gente vem trabalhando aqui no Mato Grosso. Fizemos alguns trabalhos com o IMA e eu acho que é o futuro, a robótica, os tratores autônomos. Hoje, isso aqui já foi um trator que foi lançado em 2015 lá pela CNH, apareceu aqui no AgriShow. Tem vários robôs aí com energia solar que aplicam microdoses de herbicidas, robôs que tiram fotos de vinícolas e por aí vai. E um dos projetos que a gente acompanhou, a gente visitou a Austrália, o pessoal do IMA, e a gente conheceu essa empresa aqui, a Sol Farm, que é uma empresa que é muito legal, eles ficam lá em Queensland, que é tipo uma Luiz Eduardo Magalhães da Austrália, lá em Emerald, lá em Queensland. E esse agricultor, ele é agricultor e ele tem um time de desenvolvedores, ele fez esse primeiro robô, que você consegue aplicar, acho que são 15 hectares por hora, robôs autônomos, que ele aplica a microdose de herbicida. Microdose não, desculpa, ele aplica o herbicida, ele tem um widget, o sensor, né, e ele viu a plantinha, ele vai ali e aplica. Aqui tem uma foto por cima, então só para... Eu não coloquei... Acho que até um vídeo aqui, ver se dá para vocês verem aí, ó.
ele vai aplicando microdoses então, eu vou ter que colocar mais para frente para não... Ele é um robô autônomo, né? Com os sensores aqui, vai passando pelas plantas daninhas e vai aplicando. Então, é um conceito muito legal de você ter vários robôs autônomos aplicando. E até o IMA do Mato Grosso está olhando uma ideia de fazer isso ou ter parcerias. Grandes grupos aqui do Mato Grosso estão vendo isso daí também. Então, eu acredito também que a robótica é um dos próximos passos para a agricultura digital. Ele é bem seguro, tem botões de segurança dos dois lados, né? Então, aqui no caso, ele colocou bem sensível para qualquer coloração aplicar, mais um demonstrativo, né? Mas é bem legal e eu acredito que a gente pode evoluir muito nisso também. Isso não vai tirar empregos, mas vai mudar a qualidade de empregos que a gente tem no Brasil hoje também. Passar aqui também, depois a gente deixa disponível aí esse vídeo aí para o pessoal que quiser ver. Acho que tem bastante coisa na robótica interessante. Está quase finalizando essa minha parte que eu queria mostrar de dados. Eu queria mostrar, aí eu mostrei para vocês, falei de compartilhar dados, fazer prescrições, analisar, e a gente está hoje, eu acho que a gente está chegando numa linha de começar a compartilhar alguns dados. Então, eu queria mostrar essa iniciativa aqui, o BDSA, que é uma iniciativa da BIMAC. Aí hoje já tem empresas vinculadas ali, como a Tatu, a Miak, a Baldan, Jacto, Star, a Jumil, Vence Tudo, que eles estão querendo criar um banco de dados das máquinas dos agricultores, né? Centralizar tudo num sistema só. A gente sabe da grande dificuldade, cada plataforma tem um sistema. John Deere tem o Operation Center, a Case agora tem o MyCase, a gente tem Solifitec, a gente tem, como eu falei, posso falar em 10 plataformas que a gente tem, mas eu vejo uma dificuldade do agricultor que ele é colorido ali, que ele tem trator John Deere, tem colhedeira Case, ele tem pulverizador da Jacto, então ele tem ele tem imperador da Stara. Então, acho que há algumas iniciativas de você compartilhar todos esses dados num sistema só, padronizar e ficar mais fácil. Está rodando 100%? Ainda não, mas é legal ver que estão iniciando, né, ideias para deixar as coisas mais acessíveis, como eu falei, porque você tem muita marca no mercado e não é tão simples mexer com tudo isso, né? Então, você precisa de pessoas também para trabalhar com esses dados, mas facilitando isso é muito bom. Esse é um pouco do trabalho que eu faço. O meu trabalho hoje é formar essas unidades de tecnologia. Então, geralmente, os grupos que eu atendo tem um engenheiro agrícola, um engenheiro agrônomo, que a gente treina ele a tirar todos esses dados, a fazer as prescrições, e ele ser a pessoa que vai ensinar os coordenadores de campo, os operadores, a trabalhar com essa informação. Então, tem essa parte mais operacional também. Mas, assim, compartilhar dados, eu acho que é o futuro. É legal falar um pouco de plataformas como o Farmbox, que também está olhando isso para monitoramento de pragas. Então, hoje a Farmbox ela é bem famosa aí no oeste da Bahia também. E é bacana ver que eles já estão com ideias de criar alertas regionais, de criar... isso vai melhorar até na questão do manejo do bicudo para vocês aí, para a gente aqui também. Mas eu vejo que é bacana que hoje ideias como essa estão sendo realizadas. E outro ponto legal da agricultura digital que está acontecendo é essa integração, os APIs entre plataformas. Então, hoje, um exemplo ali é a Farmbox, ela conversa com o FieldView. Então, você abre um login só, você consegue ver ali os seus mapas de velocidade, já clica num ponto ali, você já vê o seu manejo. Eu acho que isso facilita a vida de quem toma a decisão. E aí, o FieldView também já vai ter o API com o Drone Deploy, que é aquele software que eu mostrei ali dos drones. Então, acho que integrar essas plataformas faz todo sentido e é a tendência aí pro futuro nesse sentido. E eu, contemplando aqui a apresentação, queria falar um pouco também do AgriHub, que é uma iniciativa bem interessante, que eu além de atender os grandes grupos, eu tenho trabalho com o AgriHub, onde a gente fez vários eventos aqui pelo Mato Grosso, incentivando a agricultura a usar tecnologia. A gente fez uma rodada de eventos, e a gente testou várias tecnologias para monitoramento de pragas. Então, a gente testou Farmbox, a gente testou TDBC, Strider, Aegro, Unigel também ali, agora esqueci o nome da plataforma da Unigel, de monitoramento de pragas, não fugiu o nome. Testamos várias e a gente mostrou isso encorajando o produtor a usar o monitoramento de praga digital, sair do papel e digitalizar o processo dele. Então, foi uma das iniciativas que a gente fez com o AgriHub. Agora, eles criaram um coworking ali em Cuiabá, na FAMAT, onde eles estão incentivando o desenvolvimento.
ponto parecido que vocês têm aí também, eu acho que cada vez mais ter espaços, ambientes de inovação são de suma importância para o desenvolvimento desse ambiente tecnológico, esse ecossistema, como o pessoal fala, né? Então, acho que é bacana falar também, fazer propaganda do AgriHub, e muitas coisas boas estão vindo por aí. E, basicamente, acho que era isso daí, nessa apresentação, nós vamos começar a falar das dúvidas, falar um pouco mais, mas a gente também tem um Instagram aqui, que é o Agricultura Digital pelo Mundo, que a gente posta conteúdo, o nosso site da Monagri também, então acho que é bacana falar sobre isso. E vou voltar aqui à tela normal, então, para a gente continuar conversando, pode ser? Beleza? Pode falar, Jéssica. Ótimo, Maurício, obrigada. Em relação a dados climáticos, né, principalmente de micro-regiões, assim, o que você tem visto nesse sentido de integração desses dados de estações ou ter mais estações para conseguir integrar com essas outras informações? Perfeito. Em relação a dados climatológicos, assim, Josi, o que eu venho enxergando aqui? Teve uma discussão até interessante na FAMATO faz alguns meses atrás, antes da pandemia, que é o seguinte: a gente tem diversas plataformas que não se conversam. A gente tem um exemplo aqui, a Soniftech com as bases dela, a Farmers Edge com as bases delas, várias bases da Davis, várias bases da Damar, várias bases de diferentes players que você tem. Só que elas não se conversam. Isso é um ponto muito ruim que a gente tem aqui, porque esse é um dado que poderia ser público. Então, eu ainda enxergo que teria que ter iniciativas de associações e sindicatos para fazer um protocolo para que isso se converse, só que eu acredito que o grande diferencial para isso seria a instalação de mini radares. Está sendo testado ainda, até bom futuro, a MAGE tem um mini radar em Sapezal, que são radares que pegam um raio de 200 quilômetros, se eu não me engano, e aí até cogitou-se de ter 9 radares desses aqui no Mato Grosso, que cobririam as principais regiões produtoras. Quem investiria nisso, até o Sr. Carlos Ernesto Agostinho, do proprietário da Sementes Petrovina, foi quem conversou, estava vendo isso, parou um pouco esse assunto, pela dificuldade do radar, mas eu acredito que o caminho para a gente ter dado melhor, no meu ponto de vista, seria ser muito parecido com os americanos, de ter mais radares e depois as bases meteorológicas integradas com isso, formando um banco mais robusto de dados. Mas hoje, em suma, vou falar, meus agricultores aqui, cada um tem a sua. Então, ele olha a base dele ali, ele assina um serviço da Agroclima Pro, algo parecido, e é assim que ele vem utilizando. Aproveitando, uma coisa que eu vi esses tempos, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, lá de Sergipe, está lançando uma base meteorológica de baixo custo, já R$800, muito parecida com a da Davis. Então, assim, eu sou muito fã de coisas democráticas. Então, eu vejo que cada vez mais eu vou poder incentivar outros agricultores a terem isso, mas precisa de alguma coisa que venha um pouco de cima para poder organizar esses dados. Então, está todo mundo meio perdidão. Resumindo, seria essa... Perdidão não, mas está todo mundo fazendo com o que tem. Basicamente é isso, assim, sumarizando. Maurício, é legal aí, até eu estava vendo aqui, o nosso amigo Marcelo Laurenti, lá, que é da Sementes Adriano, e é uma a fazenda modelo nessa área digital. Eles já têm um radar... É verdade, Sementes Adriano também. Então, e eles criaram agora, junto aí com vários aí, o Plantap, que é uma ferramenta digital aí para essa questão de variedade. Então, eu queria saber o seguinte, às vezes, depois o Rogério, eu queria que separasse algumas perguntas, a própria Josi, o que às vezes, sabe o que o produtor fala assim, eu tenho que ser grande para entrar, às vezes você está falando só de grandes grupos, mas Maurício, eu acho que nós temos que desmistificar isso aí, porque a agricultura digital veio para todo mundo, veio para o pequeno, veio para o médio, veio para o grande, e vai trazer, na realidade, muito benefício e principalmente economia e rentabilidade, não é isso, Maurício? Com certeza, eu acredito que esse tem que ser desmistificado, que não é só para o grande. Existem muitas plataformas gratuitas que ele pode utilizar para começar isso daí. É legal ver, hoje tem software de gestão ali, o Farmbox Scouting, que é gratuito ali, que o cara pode fazer monitoramento de pragas. Tem um site de gestão de fazendas per farm. O Field View aí para o cliente que tem as estrelinhas da Bayer lá, do Impulso Bayer, também é gratuito, imagem de satélite. Então tem muita ferramenta hoje que está fácil o agricultor utilizar, só depende muito dele, assim, sabe? Dele querer fazer e por aí vai. Eu ainda atuo nesses grandes grupos aí que tem outras demandas, eu faço outras coisas também, né? Eu mostrei só um pouquinho do que eu faço, porque
Tem muitas outras coisas que a gente vai trabalhando junto, mas o ponto é, concordo, e sou muito fã, como eu falei para você, de coisas democráticas, acessíveis, e tem muita informação hoje disponível aí nas redes sociais para esse começo da agricultura digital. Então, eu acho que não é muito... acho que assim, acho que é questão de tempo para a gente ter uma adoção maior também, mas isso vai evoluir muito. Tem muita vaga em aberto de empresas aí que querem, precisam de pessoas para gerenciar essa unidade de tecnologia. Então, acho que é para quem também é agrônomo, está assistindo a gente aí, recém-formado, vamos dizer assim, e quer engajar nesse segmento aí, tem muito para crescer, sem sombra de dúvidas. Maurício, Excelente. Só lembrando o pessoal do chat, desculpa, Rogério. Só lembrando o pessoal do chat que podem enviar dúvidas, viu, pessoal? Que a gente está acompanhando aqui. Pode seguir, Rogério. Tem uma dúvida de um amigo meu, Renato, daqui de Luiz Eduardo. Essa estação aí que você citou, que parâmetros que ela fornece, essa da Embrapa aí? Ela fornece pressão também? Bacana. Então, ela é uma estação básica, ela tem um pluviômetro, ela vai ter aí umidade, temperatura, velocidade do vento, ela é baseada em energia solar. Ela chama Olivia. Se você entrar no YouTube e colocar Olivia e Embrapa Tabuleiros Costeiros, mostra o protótipo dela, e eles têm um protótipo também de outros produtos, assim, muito legal o trabalho deles. Eles estavam no final da prototipagem para virar um produto, estavam buscando parceiros ali para investimento na plataforma, mas o nome dela é Olivia. Mas, assim, é uma estação básica, basicamente. Eles fizeram com impressora 3D e equipamentos chineses, assim, né? Foram montando e fizeram um negócio bem barato, bem democrático nesse caso. Outra questão, né? Sobre aquela pergunta que eu tinha, aquele questionamento que a gente estava fazendo um pouquinho antes da gente iniciar o webinar, né? Fala um pouquinho daquela questão lá que eu comentei lá, para o produtor, como é que ele vai enxergar o valor de toda essa parafernália assim, que ele está tendo que agregar, e esse monte de informação, assim, porque informação demais também desordenada é problema, né, Maurício? Como é que ele faz para combinar, usar, e como é que ele vai enxergar esse valor dessas informações que as empresas de máquinas estão ofertando, só que ele não sabe como lidar com aquilo ali? Bacana, essa pergunta é interessante, ela também não tem uma resposta central, assim, falar X reais por hectare, mas eu tenho um exemplo, assim, muito legal. A gente fez uma reportagem aqui para a Globo, aqui do Mato Grosso, né? E foi feita uma pergunta muito parecida para o agricultor. A gente estava gravando lá debaixo do pivô e perguntou isso para ele. Falou, quanto que você acha, Gustavo, que isso trouxe de incremento para você? Aí ele falou de 2 a 3 sacos. Só que ele falou uma coisa muito interessante também, que aquilo ficou guardado, não consegue, ele não consegue mais dar um passo para trás. Depois que ele tem toda a informação de todas as máquinas, ele tem um sistema da Solinftech, ele usa Operation Center, ele usa FieldView, ele usa Farmbox, é um agricultor bem completo aqui, uma área de 11 mil hectares. Tem 30 pivôs. Ele falou, eu não consigo dar um passo para trás e tirar tudo isso, porque eu consigo acompanhar as coisas do escritório, eu consigo ter mais informação no tempo que eu quero, eu consigo gerar relatório. Então, assim, o negócio, a última linha continua verde, continua produzindo, continua crescendo, só que ele também não consegue mensurar. Ele falou esses 2 a 3 sacos, foi uma conta que ele tinha, mas eu achei mais legal dele falar assim, eu não consigo dar um passo para trás, eu não consigo pensar a fazenda rodando sem isso. Então, todo mundo, pelo menos os grupos que eu atendo, só evoluíram na unidade de tecnologia, buscaram mais tecnologias, e hoje eles continuam rentáveis ali, usando as mesmas, assim, né? Mas, assim, eu não consigo te dar... eu consigo te dar um exemplo, vamos supor, quando eu vou para um parâmetro assim, plantio de milho. Eu trabalhava na Precision Plant, fazia muito ensaio de semeadura de milho. E a gente via que semear o milho entre 6 a 8 quilômetros era melhor do que 8 para cima, porque você perdia em relação à distribuição espacial, e você tinha híbridos que você ganhava de 1 a 13 sacos de milho por hectare, quando você controlava bem a velocidade, e ele tinha uma distribuição, um CV menor que 25. Então, eu consigo dar números para operações, sabe? Igual eu mostrei aquilo ali do drone. Pô, do drone tive 13% de falha.
aquela imagem do drone, foi parecida, foi um fator determinante para o agricultor que eu trabalhava trocar a semeadora dele, e aí o ano que ele trocou, no outro ano, ele colheu 9% a mais de soja. Foi só por causa disso? Não, foi um complexo, só que ele vê que a semeadora dele não estava tão boa, com a imagem de drone, foi um fator decisivo para ele trocar aquilo ali e melhorar outros manejos, ele colheu 9% a mais. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que esses vários dados que a gente gera em diferentes operações vão ser fatores decisivos para a melhor tomada de decisão, e cada um vai incrementar num ponto. Mas eu não consigo te dar um número de cheio, assim, sabe? É meu ponto, respondendo a sua pergunta, assim, sabe? Então, beleza, eu entendi. Falando um pouquinho de plantadeira, só fazendo comentário, né? Você estava falando assim, o produtor trocou, né? Muito produtor fala assim, mas na época que eu comprei essa plantadeira que você fala que está ruim hoje, ela era muito boa, né? E tem um amigo meu que ele gerencia a fazenda, que é o Walter, né? Ele tem um argumento bem bacana para isso, né? Além das novas tecnologias, você tem, por exemplo, esse Precision Planting, tem Exact Emerge e uma infinidade de outros sistemas muito, muito top, assim, muito bacana, assim, né? Um dos argumentos mais fortes que ele me convenceu, assim, é a questão do desgaste, né? Não é que aquela plantadeira mais antiga era ruim, né? É que ela veio se desgastando ao longo do tempo, né? Criando pequenas folgas, pequenos desajustes que chega a um ponto que aquilo se acumula e culmina numa falha de 13%, 14%, 15% aí, né? Quer dizer, não é só o sistema, é o desgaste da máquina. Então, leva a crer assim que por um tempo, o produtor tem que ficar, a partir de uma idade, o produtor tem que monitorar o desgaste da máquina também. Não é só a aparência externa, né? São os pequenos desgastes assim que acontecem e que tiram a precisão da máquina, né? Com certeza. Não sei se é isso aí. Não, mas faz todo sentido. Eu trabalhei bastante tempo ainda trabalho muito acompanhando os plantios e acompanhando a indústria de máquinas como um todo. Hoje eu coloco ali como as 3 mais top em relação a linhas: Exact Emerge, o Speed Tube da Precision Plant e Horsch. Então você tem os 3 mais tops em relação a isso, né? Que são os plantios de alta velocidade. Mas uma coisa que eu trabalhava no mercado a Precision Plant, eu falo muito bem porque o V7, que é o dosador, ela revolucionou o mercado de plantio no Brasil. Posso dizer isso porque começou com a Stara, depois está o Tatu, Kuhn, Baldan, Vence Tudo, CNH, hoje ela é da Agco, aderiram o V7 como dosador. E ela é a maior concorrente da John Deere. A John Deere quis comprar na época, eu trabalhava na empresa, não deu certo o negócio. Mas, assim, aquilo mudou o plantio do Brasil, assim, do meu ponto de vista. John Deere é muito bom, sou fãzaço. Horsch também tem um produto prêmio muito bom. Mas, assim, era muito da questão porque ela vinha com um outro jeito de trabalhar, com mais VA, com um eliminador de duplas. Mas muito do que a gente melhorava também nas máquinas era quando a gente vendia o kit para o agricultor e ele trocava aquele kit mais antigo pelo dosador mais novo e assim ele tinha um plantio muito bom. Então, basicamente, era esse conceito que quando eu trabalhava lá a gente praticava. Você não precisa trocar a semeadora toda, que a grande parte é ferro, é disco. Você troca só o que realmente vai importar, que é o dosador ali, os motores para a questão de geração de vácuo, por aí vai. Então, eu concordo contigo. Hoje eu gosto muito de falar disso e vejo que nisso a gente evoluiu muito em relação a equipamentos para plantio. A gente ainda está atrás do mercado americano, porque eles têm muito mais preocupação com a profundidade de semeadura, eles têm sensores para ver profundidade de semeadura. A gente tem aqui o Delta Force, tem algumas marcas como a Jumil com os tanques ali com as bolsinhas de ar, mas ainda está evoluindo. Mas, assim, esse ponto aí de onde trouxe as novidades, as outras empresas também trouxeram, a gente tem muita coisa boa no mercado, opção boa para o agricultor usar tecnologia. Bacana, perfeito. Certo. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, tem algumas perguntas aqui do chat que o pessoal enviou. Pode ser? Pode. O Jorge Pelisson, ele está perguntando aqui, Maurício, como que você vê a digitalização do agro
pós-pandemia? Você acha que vai acelerar alguma coisa ou o processo que já estava ia se encaminhar normalmente? Pô, bacana a pergunta. Eu acho que vai evoluir mais rapidamente. Eu acho que agora está educando tanto o produtor como os nossos profissionais a trabalhar mais online, mais digital, fornecer mais treinamentos online. Eu acho que é um mercado que vai continuar crescendo. Hoje, eu já gastei muita energia e tempo indo em fazendas para dar um treinamento que eu poderia dar online e depois ir lá fazer uma segunda parte mais prática, por aí vai. Então, nesse cenário vai ser muito bom. Eu acredito que o agricultor vai querer ter mais a gestão dos dados na mão dele, para também... porque ele viu que ele pode ter mais informação, ele teve mais tempo. Essa quarentena é muito ruim o que a gente vem passando, mas ela serviu como uma reflexão para ver que você pode também fazer uma coisa rodar à distância. Lógico que não vai substituir, mas vai evoluir, vai agilizar de uma maneira muito interessante. Então, eu só vejo que, infelizmente, passamos um momento ruim, mas essa digitalização agora vai evoluir com muita força. E ponto que vai mudar também é quando a gente tiver conectividade. Várias iniciativas aí, como Conectar Agro. Tem uma iniciativa que é bacana falar o Elon Musk lá, mandando alguns satélites para o espaço lá, o Starlink, que talvez já forneça agora no começo do 2021, internet de satélite para os Estados Unidos e o Canadá. Isso um dia vai chegar aqui também, então isso vai mudar vários modelos de negócio. Então hoje a gente não tem conectividade, estamos fazendo isso de uma maneira meio só para temporária, vamos dizer assim. Mas quando isso estiver vindo do satélite, que as máquinas são todas conectadas, armadilhas conectadas, com feromônios, isso vai mudar muito, vai ser muito legal para nós aqui que estamos aqui no setor menos digitalizado do Brasil, que é o agronegócio. Então a gente tem muito para crescer, muito para evoluir. Esse é um caminho muito grande, muito bom aí. E assim, é legal que a gente faz parte disso, todos nós, né? Cada um na sua caixinha aí diferente, mas estamos todos no mesmo desafio ainda. Verdade. Outra pergunta aqui do Rafael Zacarias, com certeza é o Rafael que a gente conhece, aí abraço, tá acompanhando aí a live, valeu. Ele perguntou se você conhece alguma ferramenta em inteligência artificial dando certo no agro. Bacana. Olha, tem sim. Um exemplo, essa questão da Taranis ali, com o algoritmo dela para predizer as doenças ali, calcular. Outra que eu vejo, outras empresas aí, como a SLC, trabalhando com algumas parcerias com empresas para automatizar todo esse banco de dados que eles têm, de um monte de variedade, de um monte de resultados. Acho que uma empresa chamada Gaivota, se eu não me engano. Eles não têm muito marketing assim, mas eles estão trabalhando com isso. Mas assim, eu falo da Taranis, falo de... Pô, tem bastante. Tem uma empresa que é Sou Agro, não é Sou Agro, eu esqueci agora que eles estão trabalhando com imageamento para ver, eu vou lembrar o nome, depois eu ponho no chat, para ver também questão de, você voa com um drone, manda a foto para eles, aí eles usam inteligência artificial para fazer prescrições para vocês também. Então, também estão usando a EMAV, uma empresa de Barcelona, também usando inteligência artificial para encontrar, isso é muito legal, para encontrar onde tem soja com maior teor de proteína. Mas fala assim, bom, mas ainda o mercado não paga por isso. Não paga. Um dia vai pagar, talvez. Então ele consegue, eu não sei como, mas eles falam que fazem isso. E eu conheci o pessoal lá em Barcelona, eles estão com outros projetos para qualidade de fibra em algodão. Então, assim, estamos num momento que existem inteligência, existem empresas, mas está todo mundo construindo um produto para escalar ele melhor, ele está mais também palpável, assim, mas tem bastante coisa. Como eu falei, Taranis, agora eu esqueci o nome da empresa lá, mas depois eu lembro e mando para vocês também. Entre outras. EMAV, entre outras. Certo. Aqui tem uma pergunta do Leandro. O Leandro está perguntando em relação ao uso atual de piloto automático e as empresas que prestam esse serviço. Qual será o futuro delas com máquinas autônomas? E aí eu aproveito para encaixar aquela velha polêmica, né? Quando a gente lança algum material falando nesse sentido, tem sempre alguém falando em substituição de empregos e a grande preocupação aí, né, da agricultura digital. Aí poderia encaixar nessa resposta aí, Maurício. Não, bacana. Eu enxergo que, assim, vai continuar precisando de pessoas para ir lá, calibrar aquilo ali. Eu acredito que hoje a grande maioria das concessionárias ainda
elas têm muita máquina no campo para poucas pessoas, e não é talvez uma culpa da concessionária que ela tenta contratar, mas tem uma rotatividade, por aí vai. Mas, assim, quando a gente voltou da Austrália lá, a gente tem questionado que eu acho que a qualidade da mão de obra vai mudar. Então, se a gente não evoluir nisso, a gente vai ficar para trás, vai vir uma empresa gringa, vai colocar isso aqui, como eles... Então, a gente tem que evoluir isso para a gente mudar a qualidade dos profissionais, a gente tem mais programador, a gente tem mais gente para dar suporte, assistência. Então, assim, eu só vejo que essa digitalização, essas ondas, vão vir criar empregos mais inteligentes, que é o que a gente realmente precisa, né? Pessoas mais... para trabalhar nessa cadeia como um todo, né? Que vai ser bem grande. Mas não muda nada, não. Então, eu acho que, assim, eu só enxergo, como diz, pessoas mais qualificadas. Temos problemas de formação dessas pessoas, porque não tem um curso... Tem, mas é pouco hoje. Formam-se pessoas mais especializadas nessa área lá na FATEC Pompeia. Tem alguns cursos, até a gente mesmo faz um curso online que ajuda a pessoa que quer trabalhar com agricultura digital, mas ainda tem... A formação para isso é um desafio interessante, sabe? Nesse cenário. É verdade. Na verdade, o conhecimento é infinito, né? Cada vez que você avança mais, você vai ter que construir na base para chegar lá. Então, é só realmente, que nem você falou, uma adequação, né? Empregos, verdade. Dos cargos aí, dos empregos. E, bom, o Leandro também pergunta a partir de qual estado vegetativo, estágio, né, da planta podemos começar a tirar fotos úteis. Pô, bacana. Na soja, agora eu não me lembro, acho que V8, a gente já começou fechamento das linhas ali. Agora, vou te falar que agora fugiu, mas assim, a gente começou a fazer os voos, a ter voos com drones melhores para ver falha de plantio. E eu vejo já no estado, para milho também. Milho a gente estava pensando em fazer algo nitrogênio taxa variável, mas a gente não conseguiu aqui no Mato Grosso, aqui perdemos o time no teste que a gente fez. Para o algodão, eu acredito também no estágio vegetal. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas o estágio que a gente... Bom, essa eu vou ficar devendo o estágio correto que a gente tira, mas assim, lógico que como agrônomo, assim, pelo estágio vegetativo, eu vou pelo número de dias ainda, né? Porque, plantou que dia? Não tá certo, mas eu uso para outro atributo, eu ensino a metodologia. Mas assim, eu já vejo que quando já tem o fechamento de linha, depende para quem você quer, também tem essa primeira pergunta. Se é para você ver, a gente usa drone para falha de plantio. Aí você está ali no estágio de V5, já consegue ver ver quanto que está falhando na linha. Depende se você quer para regulador de crescimento. Então, depende do qual intuito que você vai usar para cada fim, nesse caso, né? Então, acho que é mais nessa linha também aí que tem que entender e aí a gente pode passar para ele depois. Mas tem o meu contato também, pode passar, meu trabalho aqui, eu posso compartilhar para ele o que a gente vem fazendo em cada estágio certinho e ajudá-lo nessa demanda aí. Certo. Beleza. Uma outra pergunta do Celso, também agradecer o Celso aí, tá participando do chat aí bastante, valeu, Celso. Ele está perguntando como você vê essa questão do compartilhamento de dados para estimular o desenvolvimento do agro e também qual a sua visão do profissional do futuro. Beleza. Olha, eu acho que a questão do compartilhamento ainda está muito amarrado, porque tem aquela iniciativa que eu mostrei, legal, eu sou muito favorável, Farmbox, alguns grandes players aí, mas ainda tem muita solução fechada na própria empresa, que só trabalha com aqueles dados, isso é ruim. Não existe nenhuma normativa, né, para isso, então eu acredito que vai ser cada um com a sua chave, com as suas coisas. Sou fã de iniciativas que interagem, mas a gente precisa de mais, eu acho que evoluir nessa linha de coletar mais dados para criar protocolos, como no passado criaram o Isobus, lógico que é um cenário de máquinas, para poder criar uma normativa nesse sentido. E a outra pergunta é a questão do compartilhamento de dados, profissional do futuro. Eu vejo hoje, eu participei de um evento que me falaram que no Brasil tem mais de 330 faculdades de agronomia. Então, assim, tem muita gente formando, é uma enxurrada de gente formando todo ano aí. E eu mesmo sou aquele cara que formou no interior de São Paulo, fui trabalhar no oeste da Bahia, porque na época não tinha tanta demanda de emprego ali, por aí vai. E ainda tem muito disso, porque tem muita gente que chega aqui em Lucas do Rio Verde, em Sorriso, aqui semanalmente, que veio do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Goiás, de São Paulo, de vários lugares. Então, assim, mas eu enxergo ainda que
eu recebo muito currículo aqui, e é muito currículo não tão bom, o pessoal não busca um curso, não busca falar inglês, é importante. Eu acho que são pontos que hoje são primordiais aí para você pleitear uma vaga interessante, é você saber inglês, tem que falar inglês, você fazer cursos diferentes, assim, buscar conhecimento. Então, aquele currículo limitado não vai ter jeito, assim, sabe? Então, eu sou muito... eu gosto de estudar, eu estudo várias outras coisas além do agro também, mexo com muita coisa, estudo muito, mesmo depois, não de velho, que também não estou tão velho, mas eu estou sempre buscando conhecimento. Então, acho que isso falta um pouco nesses profissionais, assim, né, nessa linha. Legal. Essa questão de compartilhamento de dados, né? Você acha que o grande empecilho é porque, pelo fato de você saber, você tem o dado georreferenciado, você vai saber onde que é a propriedade, onde que aqueles dados se referem. Você acha que é esse o grande empecilho, assim, que falta para o pessoal compartilhar mais? Como que poder proteger mais essa questão? Isso é legal que ele abre uma polêmica, mas é bacana. Tem 2 pontos. Existem agricultores que não querem compartilhar os mapas de produtividade, quanto ele colheu, porque ele tem medo da precificação da multa em cima do produto dele. Ou existem alguns agricultores que não querem compartilhar o que está sendo aplicado de produto ali na lavoura, para também a multa não ter acesso. É um direito dele, é um ponto dele. Então, a gente tem agricultores que não querem isso, agricultores que compartilham até demais e falam e são bem explícitos nisso, né? Então, são os 2 cenários. Então, assim, eu vejo que é uma questão polêmica, porque tem esse medo da multa, não... Eles têm alguns agricultores... Eu hoje sou muito mais da visão de compartilhar o dado, de usar informação, porque passa os satélites na sua propriedade, vão conseguir até mesmo quantificar. O dado está mais... Não sei, eu não tenho mais um pouco desse receio, eu estou muito mais aberto para os dados, para compartilhar, para o negócio evoluir como um todo, puxar a régua para cima. Então, assim, não sei como isso como evoluir isso, porque às vezes é comportamental de alguns agricultores, mas existe esse receio, mas eu não sei como, sendo bem honesto, José, eu não sei como vai evoluir, assim. Os meus aqui são meio abertos para compartilhar informação, para conversar, eles buscam hoje, eu acho que mais do que isso, é legal ver em regionais que os agricultores estão se conversando mais para falar sobre custo de produção, para falar de pontos estratégicos, né? Então, eu acho que faz muito sentido isso, e isso, pelo menos aqui no meu bairro aqui, tá funcionando, né? Mas o Brasil é muito grande, né? Também não sabemos aí. E construindo, né, que o benefício de compartilhar é bem à frente do que não, né, Maurício? Acho que é uma construção mesmo. Com certeza. Pessoal, eu vou selecionar mais 2 questões aqui, tá? E aí, se o Rogério ou o Henrique tiver mais alguma, daí a gente encerra. Pode ser assim, pessoal? Alô? Por mim, só pode falar. Eu tô... Josi, só para... nós estamos com o nosso tempo bem adiantado já. Aí você vê, tem uma mensagem que eu passei no teu WhatsApp aí, queria que você desse uma olhada aí. E aí depois, para selecionar, continua que você, porque o nosso tempo, nós já estamos estourados já no nosso tempo, tá, Josi? Certo, combinado. Então, eu vou ler mais aqui um comentário. Tem aqui, deixa eu ver, o Celso comenta, tá dando parabéns pela live, né, da Caçuia Inteligência Agronômica, excelente iniciativa. Mestres do Manejo também está fantástico. Caçuia, mais uma vez, sendo inovador e puxando a evolução do agro. Parabéns. Obrigado, Celso, pelo feedback aí. Lembrando também, quem ainda não se inscreveu, né, para dar mais um reforço para o pessoal entrar lá em mestresdomanejo.com.br e se inscrever, porque a distribuição dos conteúdos vai até sexta-feira agora, então tem um tempinho aí, dá tempo de você se inscrever e assistir os 3 vídeos, que a gente está com feedback muito legal. Vamos só para a última pergunta, então, para encerrar, né, porque a gente realmente está avançando o tempo aí. O Jorge pergunta sobre taxa variável de inseticidas e fungicidas, como que você vê a eficácia da aplicação em taxa variável? Perfeito, isso é bacana, porque assim, eu gosto de usar um exemplo
de sucesso eu acompanho muito o que a SLC faz, né? Então eu vejo que eles estão nessa linha de trabalhar já fazendo aplicações localizadas onde você tem uma incidência de uma praga ou uma doença. Eu acredito que tem que ter um monitoramento de pragas muito eficiente para isso acontecer. Mas, assim, eu enxergo que esse é o caminho. Quanto mais informação você tiver, mais gente qualificada no seu time você tiver, você tem mais segurança de realmente falar, bom, eu vou aplicar onde tem problema só naquela parte do campo. Ou eu vou fazer só nesse miolo aqui. Então, assim, eu acredito que isso vai evoluir muito. É legal ver grandes grupos divulgando isso, fomentando isso, mas, assim, ainda há um medo, um receio do agricultor ele estar acostumado a fazer já meio que algumas coisas calendarizadas, de certa maneira, assim, ele fazer só numa parte e poder economizar produto. Mas eu acredito que com a evolução da agricultura, com mais gente qualificada, com mais coisas, isso vai acontecer. Então, na minha resposta estamos em andamento com isso, mas é excelente. E eu prego muito isso para os agricultores ali. Às vezes, o primeiro passo é você digitalizar esse monitoramento de pragas. O segundo passo é você ter mais gente bem qualificada. E aí você vai chegar neste item aí, nesse caso. Legal, Maurício. Eu queria só complementar isso aí que você falou. Para mim é perfeito. Eu acho que tudo... aplicação de inseticida localizada. Vamos falar um exemplo. Ácaro rajado. A gente sabe que ele começa em reboleira e vai aumentando. Então, se nós tivermos uma precisão do monitoramento, o Rogério faz muito treinamento, eu faço muito treinamento, tiver uma boa equipe lá treinada, que vai ter as coordenadas lá, e dá até para aplicar de drone isso aí, ou o pulverizador dele já com as coordenadas, né? Então, eu acho que é fantástico isso aí, e nós estamos caminhando muito forte para isso. A aplicação, por exemplo, a gente sabe as entradas do sugador, mosca branca, a gente sabe o lado que está vindo, o próprio bicudo. É um exemplo muito claro aqui, nós tivemos nessa última safra, um sucesso enorme com isso aqui, os armadilhamentos, mas um número grande de armadilhas digitais que a gente está usando aqui. Então, eu acho que essa agricultura digital realmente é o que faz que a gente possa evoluir. Eu só quero um comentário, muita gente pergunta assim, como é que vai ser o monitoramento? Hoje eu falo, e eu gostei muito do que você falou aqui, os bons profissionais. Nós vamos ter cada vez mais profissionais estudando, cada vez mais profissionais qualificados, porque são esses que vão estar no mercado. Pessoal, se a gente não estudar, se a gente não evoluir, se a gente não participar, de qual nós estamos participando, se nós não fizermos treinamentos, isso aí a gente acaba ficando para trás. Então, eu acho que esse é um grande passo aqui, e essa live, ou webinar aqui, como queiram, de hoje aqui, foi fundamental. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, Maurício, que você tem feito aí, eu acho que é fantástico. Nós estamos aí em Lucas do Rio Verde também, nós temos alguns clientes, a Caçuia já tem alguns clientes aí, e nós vamos colher muito algodão, graças a Deus, esse ano. E o Daniel Frasson fica aí. Até o Guilherme, que é nosso consultor, que acabou de mandar uma mensagem aqui, também. Então, acho muito legal, foi muito bom, eu só peço desculpa ao nosso pessoal, e infelizmente o nosso tempo é história. Rogério, faz as suas despedidas depois, para depois, aí nós vamos na sequência da Josi, o Maurício e eu encerro. Pode ser? Beleza. Live bastante interessante, né? Assunto que está na moda, né, Caçuia? E bem bacana. Gostei bastante da interação do Maurício, né? Já conhecia ele, sou fãzão seu, né? E queria agradecer a presença dos participantes, né? Foi um dos que o pessoal mais interagiu aí, né? Entre as nossas várias webinars que a gente fez aí. E, de novo, agradecer a presença de todos, ao Maurício, a Josi e a você aí, né, Caçuia? Valeu. Josi. Certo. Agradeço também a oportunidade de participar aqui pela primeira vez, os comentários do pessoal, e só fecharia com de tudo que a gente viu aqui, nada substitui o profissional lá no campo, né? Como você sempre comenta, né, Caçuila? A sombra do profissional. Então, de toda a tecnologia, nada ainda vai substituir isso daí, e tem que estar sempre buscando. Então, obrigada aí pela oportunidade, e passo a palavra aí. Obrigada, Maurício, também. Maurício. Beleza, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade também.
Deixar meu contato, é Monagre. Se colocar no Google Monagre, aparece lá nosso site. E se precisar de alguma coisa que puder ajudá-los aí também, pessoas que tiverem dúvidas, lá vai ter o e-mail, o contato pessoal. Então, assim, só agradecer mesmo. E parabéns aí pelo projeto de vocês também. Vamos seguir em frente aí, que o nosso desafio é muito grande. Mas é isso aí. E boa noite aí para quem ficou até agora aí, buscando conhecimento, buscando informação. Muito obrigado mesmo. Maurício, muito obrigado. Nós que agradecemos. Olha, foi fantástico você compartilhar o seu conhecimento conosco aí. O pessoal adorou realmente. E quando a Josi fala ali, eu acho que é fundamental isso. Nada substitui as pessoas. Eu só quero citar um exemplo. Quando entrou o Bogard 1 no Brasil, a gente achava que não ia ter mais problemas. E as tecnologias acabaram vindo e as pragas se adaptando. Então, é assim, o que eu quero dizer com isso? Tecnologia digital não vai tirar o emprego de ninguém. Nós só vamos melhorar os profissionais que estão no campo. É isso que a agricultura digital vem nos auxiliar, vem para nos ajudar. Mas, para isso, nós precisamos estar preparados. E com a live dessa aí, com o Maurício participando conosco, muito obrigado. Josi, prazer tê-lo aqui. Espero que seja muitas que você participe conosco aí, tá? Você está sempre convidado aí. Rogério, meu irmão aí, um grande abraço aí. Todos fiquem com Deus. Um abração. Josi, encerra para nós a reunião, fazendo favor. Vou encerrar. Lembrando, quem tiver dúvida ainda, manda lá para institutoca@casuia.com.br.